Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje estaremos analisando uma equação algébrica que vai avaliar o nível de combustível ocupado por dois tanques que, teoricamente, têm formatos diferentes. Nós vamos observar que o formato desse tanque ao lado, né, que é um formato de uma estrutura meio que cilíndrica, né, se é que a gente pode dizer assim, mas não é um cilindro, tá? Ele assume, né, comportamentos diferentes para a sua capacidade à medida que o tempo passa. Estaremos provando esses valores, né, tanto das funções polinomiais quanto da capacidade, utilizando o software GeoGebra e construções específicas. Então, vem comigo. Uma fábrica utiliza dois tanques para armazenar óleo diesel. Os níveis N1 e N2 dos tanques são dados pelas expressões N1 de T, 20T ao cubo menos 10T mais 20, e N2 de T igual a 12T ao cubo mais 8T mais 20, sendo T o tempo em hora. O nível de óleo de um tanque é igual ao do outro no instante inicial, t igual a zero, e também em qual instante, que é o que a questão quer saber, né? Bom, então aqui ele está indicando que se o tempo é zero, o nível é o mesmo, né? Vamos só fazer essa análise inicial. Então, se eu fizer, por exemplo, N1 de zero, né? Se eu substituir onde tem T, eu colocar zero, fica 20 vezes zero ao cubo, menos 10 vezes zero, mais 20. Então é claro que isso aqui vai embora, né? Isso aqui vai embora. E aí acaba sobrando apenas o 20. Como não tem aqui nenhuma indicação de que unidade é essa, eu vou considerar 20 litros, ok? E aí, N2, né? Se você substituir por zero também, você vai ter 12 vezes zero ao cubo, mais 8 vezes zero, mais 20. E aí, da mesma forma, né? Aqui também vai embora. E aí acaba sobrando 20 litros. Então, isso quer dizer que o N1 é igual ao N2 quando o tempo é zero. Ou seja, na situação inicial, os volumes, né, eles começam iguais. A questão quer saber em que momento isso acontece à medida que eu começo a encher os dois recipientes. Bom, então qual é o princípio, né? O princípio é você considerar que o N1 de T vai ter que ser igual ao N2 de T em um determinado tempo, né? E aí vamos substituir agora as expressões. Então vamos ter que 20T ao cubo menos 10T mais 20 será igual a 12T ao cubo mais 8T mais 20. E daí 20 com 20, né? Você pode simplificar. E reorganizando, esse 12 vai passar para o primeiro membro negativo. Então 20 menos 12 dá 8. Então ficamos com 8T ao cubo. O mais 8 vai passar para o primeiro membro negativo. Então menos 10 menos 8 dá menos 18T. E isso é igual a zero. Colocando aqui 2T em evidência, né? 8T ao cubo dividido por 2T dá 4T quadrado. E 18T dividido por 2T é igual a 9. E isso é igual a zero. E aí, qual é o primeiro resultado? O primeiro resultado é que 2T tem que ser igual a zero, né? Então, nós vamos ter que 2T é igual a zero e que T é igual a zero. Mas isso a gente já sabia, né? Ele já disse que quando o tempo é igual a zero, os volumes, né, os níveis são iguais. O que me interessa é fazer justamente esse outro, né? Esse 4t quadrado menos 9
nós vamos dizer que ele também é igual a zero. Então, 4t² menos 9 igual a zero. Daí nós vamos ter que 4t² é igual a 9 e t vai ser mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 4. Isso aqui é igual a mais ou menos 3 sobre 2, que é mais ou menos 1,5. Só não se esqueça o fato que você está mexendo com o tempo, né? Então, isso quer dizer que t', digamos, 1,5, né? E t duas linhas igual a menos 1,5, que não pertence à solução, né? Isso quer dizer que nós vamos ficar apenas com esse 1,5 horas como resultado. E daí, a nossa resposta, né, vai ser aqui a letra E, 1,5 horas, ok? Então, esse seria o segundo momento em que os níveis dos reservatórios, dos tanques, né, serão os mesmos. E aí nós vamos analisar agora o comportamento, né, desses dois polinômios utilizando o software GeoGebra. Então vamos lá. Então o N1, vou chamar de f de x, tá? Ele é igual a 20t ao cubo menos 10 f de t, tá? 20t ao cubo menos 10t mais 20. Então, se você colocar só dessa forma, vamos mover aqui para melhorar a escala, né? Vou abrir mais um pouco aqui também. Você vai ter um polinômio, né, com essas características. Então, percebe que ele toca aqui em um ponto no eixo x, só que é para um tempo negativo. E também não faz muito sentido essa região negativa, porque aí o tempo seria negativo. Então, vamos retirar essa parte. Então, t maior ou igual a zero, tá? Uma outra coisa que é bom a gente observar aqui nesse gráfico formado é que também, à medida que o tempo passa, nesse gráfico, algumas informações não fazem sentido, né? Porque percebe que o volume começa com 20, o nível, né? Começa com 20, e à medida que o tempo está passando, que você está enchendo o recipiente, né? Ele está diminuindo de volume. Então, apesar disso ser uma questão de aplicação, né? Esse polinômio não foi muito feliz, né? Porque a lógica aqui é que a partir do 0,4, né? De 0,4 hora, é que o volume começa a crescer. O que é algo meio sem sentido, né? Porque é como se o líquido estivesse evaporando, mas no caso aqui, a gente está enchendo o tanque à medida que o tempo está passando. Então, queria deixar só registrado isso, mas nós vamos trabalhar com o polinômio da mesma forma, beleza? Vamos fazer agora o tanque N2, né? Então, vamos chamar de G de X, G de T, né? Então, vai ficar 12t ao cubo mais 8t mais 20. Então, percebe que esse já assume um comportamento crescente, mas da mesma forma, essa região negativa, ela não me interessa, né? Então, vamos colocar também aqui que o tempo é maior ou igual a zero, para a gente ficar aqui só com a região positiva. Então, percebe que os dois começam com volume 20, beleza? E aí, à medida que o tempo está passando, vê que o azul ele cresce corretamente, né? O verde ele houve esse crescimento, então foi só aquele comentário. E aí, será que eles vão se encontrar de novo? Sim, tá aqui, ó. Olha eles se encontrando de novo. Então vamos fazer aqui essa interseção de verde com azul. Então você encontrou aí o ponto A, e olha quais são as coordenadas do ponto A. 1,5, que é justamente a resposta da questão que a gente resolveu nos slides, né? Então, após se passar 1,5 horas, os dois níveis dos tanques serão o mesmo, né? E quanto? 72,5 litros, né? Caso você queira encontrar esse valor, basta você substituir. E aqui na nossa reta, né? Percebe que no eixo X, ó, você chega aqui a 1,5 e no eixo Y vai dar alguma coisa, né?
entre 70 e 75. Aqui, ó, entre 70 e 75, e nós já temos esse valor aqui, 72,5. Mas lembrando, para chegar aos 72,5, basta você escolher qualquer uma das duas equações, né? Por exemplo, vou pegar essa que está tudo positivo. Então, você vai fazer o n de 1,5. Então, você vai ter 12 vezes 1,5 ao cubo, mais 8 vezes 1,5, mais 20. E aí eu não vou desenvolver isso daqui, né? O certo é que a gente vai obter 72,5 litros, que é a unidade que eu estou escolhendo, assim como o GeoGebra já disse aqui que seria o valor, caso você substitua por 1,5. Tudo bem? E se eu excluir aqui essa condição do t maior que zero, né? Mas é claro que ela tem que aparecer aí, né? Vou tirar aqui o parêntese com tudo, né? Vou tirar aqui toda a condição, supondo que não haja essa condição de existência, né? Vou tirar tudo aqui. Vocês vão perceber que o outro cruzamento vai ser justamente lá no menos 1,5. Olha aqui, ó. Então vamos fazer o outro cruzamento de azul com verde. Tá aqui, ó, ponto B, né? Ponto B, que é menos 1,5, tá aqui. E se você substituir pelo valor negativo, não vai dar o mesmo nível do que seria o valor positivo. Mas é claro que esse valor negativo, repetindo, ele é completamente sem sentido, porque você não tem tempo negativo, consequentemente você não tem nível negativo. Ok? E aí eu queria mostrar aqui uma aplicação para vocês, né? Que foi feita por um parceiro aí da internet, que mostra justamente esse comportamento do nível, né, à medida que o tempo passa. Está aqui a aplicação. Essa aplicação ela foi feita pelo Luiz Geraldo da Silva, né? Ele é que é o autor dessa construção do GeoGebra. E o que é que ela está mostrando aqui? Ela está mostrando o tanque de combustível visto por trás, né? E aqui ao lado vocês estão vendo o gráfico de comportamento desse tanque à medida que o tempo está passando. Uma coisa importante de observar é que o ponto D, ele indica que a régua, isso aqui é como se fosse uma régua que você colocaria dentro do tanque para medir o nível, e aí você percebe de cara que essa régua, ela não tem as mesmas distâncias com relação à escala, e isso comprova que à medida que o tempo vai passando, a capacidade ou o nível, né, do tanque, ele assume valores diferentes. É tanto que o crescimento do volume não é linear. Isso aqui que vocês estão vendo não é uma reta. Ele é uma curva que vai aumentando o tempo todo, mas ela sofre variações diferentes. Então perceba que à medida que eu vou enchendo, ó, percebe que à medida que eu vou enchendo o tanque, você vai tendo a bolinha aqui do nível de altura se movimentando. Então vamos supor que você chegou aqui, por exemplo, a 2 centímetros na régua, né? E aí qual é o volume? 100 centímetros cúbicos. Está aqui. E aí o que é que a gente está esperando? A gente está esperando que quando eu chegar no 4, daria 200, porque eu entendo que há uma característica linear, mas isso não é verdade, né? Então vamos chegar aqui no 4. Então quando você chegar aqui no 4, ó, mais ou menos aqui no 4, olha qual é o nível que está o tanque, 250. Então está praticamente na metade, né? E daí a gente estava esperando que fosse 200. Então percebe que esse volume acaba ficando maior à medida que você está tendendo a ir para o centro, porque o espaço lateral aumenta, né? Então o volume também aumenta. E aí continua aumentando esse volume, né? Até o momento que você atingir a capacidade máxima aí do tanque, mais ou menos 500 centímetros cúbicos a 8 centímetros de altura. Então essa característica, né, ela não é linear. Então é importante que vocês compreendam isso na questão dessa aplicação. E aqui está o link, né, que eu também vou estar colocando na descrição, caso vocês queiram acessar essa aplicação desenvolvida aí pelo Luiz Geraldo da Silva. E uma outra maneira da gente perceber esse comportamento não linear é nessa figura que eu fiz aqui.
Então, aqui é como se você estivesse observando para um tanque de combustível visto por trás, só que com o formato circular e com o formato retangular. Então, percebe que na região A, eu estou começando a encher, eu vou levar mais ou menos 1 minuto, tá? Então, após 1 minuto, olha o nível dos dois tanques. Então, você percebe que cada um tem um volume diferente, né? Eu não estou dizendo que é exatamente igual, mas o que eu quero que vocês percebam é quando se passar mais 1 minuto. Então, quando se passar mais 1 minuto, você tem aqui uma nova região ocupada. Eu vou até usar uma outra cor aqui. Então, você tem uma nova região ocupada. Claramente você percebe que vermelho e laranja não são iguais, né? O vermelho aparenta ser maior que o laranja, mas aqui no formato retangular, da região B para ambos, vermelho e laranja aparentam ter o mesmo volume. Então, se o tanque fosse de um formato retangular, haveria uma linearidade na sua reta e não um formato curvo, né? E aí vamos continuar. Mais 1 minuto. Então, na região C, parece que aumentou mais ainda com relação ao vermelho, mas no formato retangular se manteve constante. Na região D, no formato circular, aumentou mais ainda e parece que atingiu a metade, mas na região D continua o mesmo valor do que era nos anteriores. A partir daí, você vai ter no formato circular da região E o volume aumentando, mas dessa vez com o valor igual ao da região rosa, né? Ele não está aumentando, mais ainda com relação ao anterior, mas está aumentando. Só que no formato retangular, veja, continua igual. E se você continuar aqui, diminui com relação ao anterior, mas aumenta o volume total. E aqui permanece igual com relação aos anteriores. E mesma coisa. E para fechar, nós enchemos completamente o recipiente. E aqui também nós enchemos completamente o tanque, né? Não o recipiente, o tanque, né? E aí todas essas cores do retangular aparentam ser iguais. Isso quer dizer que à medida que o tempo for passando de forma gradual, o aumento de volume também é igual. Então você teria uma reta, né? Uma função linear. Já aqui no caso da estrutura circular, você tem o formato polinomial, que é esse aqui. Vou marcar só o azul, tá? Que é mais ou menos esse aqui do azul que a gente descobriu. É um aumento o tempo todo, mas um aumento diferenciado. Porque aqui vocês percebem, por exemplo, que o laranja com o lilás é igual, né? O vermelho com esse azul mais escuro aqui é igual. O verde com esse azul mais claro é igual. E o rosa com o laranja aparenta ser igual, tá? Inclusive, se você olhar aqui para essa construção, né, ela aparenta ter uma simetria aqui em algum eixo, né? Mas isso é um ponto para a gente discutir em uma outra situação. Tudo bem? Bom, então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.